inquieta veio a Moreira de Cónegos na semana que antecede o jogo com o Benfica. Um jogo importante para a Vila de Moreira de Cónegos e importante também para nós termos a possibilidade de conversarmos um bocadinho com Vasco Botelho da Costa. Primeiro, Mister, parabéns por aquilo que conseguiu até hoje. E a minha última pergunta, e eu vou dizer-lhe a minha última pergunta logo no início, vai ser: e o que é que virá a seguir? Mas isto deixamos lá para o fim. Antes de mais, digam uma coisa. Há 20 anos atrás, você que é um homem de Lisboa, de Cascais, há 20 anos atrás, imaginava-se numa semana a preparar um jogo contra o Benfica? Há 20 não. Agradecer terem vindo aqui Obrigado. conversar um bocadinho connosco. Mas não, há 20 anos eu ainda estava longe de imaginar que ia ser treinador. Estava perto, porque eu comecei, acho que foi 18 anos, 19 anos, e foi a partir do momento em que eu comecei que eu percebi que era aí que eu queria continuar. Porque há 20 anos exatamente ainda estava, o meu foco ainda era ir trabalhar para a Fórmula 1 como engenheiro mecânico. Não era má opção, diga-se de passagem. Foi sempre aquilo que eu gostei, é das coisas que eu mais gosto. Se me perguntar por hobbies, é ver Fórmula 1. Gosto muito de carros, sempre tive muito contacto com o desporto em si, mas coincidiu 20 anos atrás, eu já jogava no Dramático Cascais e foi mais ou menos há 18 anos que o meu coordenador na altura me convidou para treinar os miúdos e a partir daí, aí sim, percebi que era por aí que queria seguir. Mas uma carreira não deixa de ser, obviamente, muito interessante estar aqui hoje a preparar, obviamente, um jogo contra o Benfica. Uma carreira em ascensão, já teve desafios importantes, já foi campeão em muitas divisões. Esta proposta que recebe do Moreirense parece que chegou no momento certo? Sim, sem sombra de dúvidas. Principalmente porque das coisas que a mim me alegra mais. Óbvio no sentido de termos orgulho no nosso percurso, mas pensando eu em como deve ser uma carreira cimentada, com passos seguros e em ascensão, estava no momento certo de abraçar um projeto de Primeira Liga, uma vez que das divisões em Portugal, a única que eu não competi foi o Campeonato de Portugal. Competi numa divisão equivalente, que é o Sub-23, um bocadinho paralelo, digamos assim. Apesar de ser muitas vezes visto como um escalão de formação, é um escalão sénior, lidamos com homens já. Há também já a preocupação de rendimento, ainda que seja um escalão onde nós temos muito mais a preocupação de potenciar atletas para as equipas principais. Mas eu penso que acaba por surgir no momento certo e no timing certo, uma vez que conseguimos a etapa da segunda liga com sucesso e, portanto, fez sentido também para nós termos um desafio na Primeira Liga e em boa hora apareceu o Moreirense. É verdade que quem acompanha o futebol português conhece o Moreirense, mas o Mister não conhecia a realidade do Moreirense. O que é que encontrou aqui? Surpreendeu? Não me surpreendeu na medida em que a fama sempre foi muito boa. O disse que... Um clube estruturado, um clube organizado e para nós que estamos dentro do fenómeno e para mim que também, para além de trabalhar na área do treino, sempre estive muito próximo das áreas de coordenação, das áreas de direção, das áreas de scouting. Quando nós vemos uma vila como Moreira, rodeada de grandes cidades, que algumas delas têm clubes históricos, tudo num raio muito curto. Que poderia abafar o Moreirense. E nós percebemos que esta vila consegue estar de uma forma cimentada e segura nos últimos anos no mais alto patamar do futebol português, por alguma razão tem que ser. E nesse sentido não houve uma grande surpresa, houve sim uma identificação muito grande da minha parte e da nossa parte com aquilo que é o dia-a-dia do clube, porque é um clube familiar, um clube com pouca massa humana no dia-a-dia de trabalho, onde todos
têm um mindset de ajudarem-se uns aos outros e fazer um bocadinho de tudo. Não há aquele pensamento de isto é o teu departamento, portanto é teu, o meu é este, isto é o meu. Estamos todos muito próximos, ajudamos-nos todos muito uns aos outros, como eu depois também me identifico e sinto que deve ser um projeto, principalmente um projeto no desporto, e num desporto que é coletivo, onde obviamente que o nosso foco é o bem-estar e criarmos todas as condições necessárias para os jogadores estarem preparados para dar o seu melhor, mas ao mesmo tempo termos sempre a harmonia de um dia-a-dia de trabalho que crie as condições ideais para isso. E, portanto, foi muito interessante. Mas sente que o futebol hoje em dia já não depende tanto daquilo que é o treinador que era a figura máxima, que era o líder. Hoje os treinadores rodeiam-se de muitos colaboradores, de muitas áreas diferentes. O treinador que antes tinha que perceber de tudo, possivelmente agora terá que estar dentro de tudo, mas não terá obrigatoriamente que perceber de tudo. Eu acredito é que o treinador achava que percebia tudo, mas não percebia tudo, porque a verdade é que hoje em dia se dão importância a muitas áreas que antigamente não se davam. Portanto, obviamente que a figura do treinador há alguns anos atrás não havia o conceito de equipa técnica, havia o treinador, podia ter assistentes, que eram na verdade muito poucos, mas tudo era centralizado ali, mas ao mesmo tempo também não havia GPS, também não havia preocupação com a nutrição, não havia a preparação física, era tudo englobado. Aliás, antigamente praticamente não se treinava com a bola, não se treinava ao jogo. Treinar era estarmos bem fisicamente. Aquelas pré-épocas dolorosas. Era estarmos bem fisicamente. Quanto mais bancadas subíssemos e quanto mais tempo corrêssemos no pinhal, mais bem preparados estávamos. E, portanto, as coisas mudaram muito e eu considero que é algo perfeitamente normal em qualquer área da nossa sociedade. O ser humano está feito para evoluir e obviamente que o desenvolvimento de muitas áreas, inclusivamente a área tecnológica, vai criar condições para facilitar essa evolução. Acho sim que hoje em dia os desafios do treinador são outros, concordando consigo que se calhar o treinador não tem que ser 100% especialista em cada uma das áreas, mas é bom que entenda os básicos de cada uma delas. Para que depois possa ter uma forma de conseguir avaliar e medir o impacto que cada uma dessas áreas tem, porque todas elas têm impacto. E eu não tenho a mínima dúvida, quanto maior facilidade nós tivermos, ou melhor, facilidade não, quanto mais abrangência nós tivermos em todos os departamentos acessórios, sempre com aquele objetivo, que o objetivo é sempre o mesmo, é dotar o jogador do máximo de competências possível para que ele esteja preparado para treinar bem e para jogar bem e que nada mais se preocupe, porque depois, no final do dia, somos todos seres humanos e essa sim acaba por ser, no meu entender, se não a mais importante área de intervenção do treinador, que é a capacidade para gerir recursos humanos. Que importância é que tem para o Mister ter um jogador que recebe bem a sua mensagem? Um jogador inteligente vale muito mais do que um jogador evoluído tecnicamente? Sem dúvida, ainda que eu acho que é difícil encontrar um jogador que seja muito evoluído tecnicamente que depois não seja inteligente. Normalmente essas características aparecem juntas e para aquilo que é o nosso estilo de trabalho, para a forma como nós vemos o jogo, para a forma como nós estamos no dia-a-dia, sem dúvida que é uma enorme mais-valia termos esse perfil de atleta, porque lá dentro jogam eles, não jogo eu, e quanto mais eu sentir que nos olhos deles estão os meus olhos, nos comportamentos deles está a minha ideia, mais eu acredito, porque acredito obviamente na minha ideia, que as coisas vão acontecer com sucesso. E portanto
é sem dúvida uma característica que eu valorizo muito nos atletas com quem trabalho. Não fica muito chateado quando vê um jogador lá dentro a tomar uma decisão que não foi aquela recomendada pelo mister? Não, porque isso faz parte do jogo. Faz parte de cada um. Eu costumo dizer muitas vezes que nós trabalhamos, obviamente, para decidir bem. Neste nível, temos bons executantes já por natureza, a seleção natural daquilo que é o futebol faz com que a maior parte deles chegue a este nível com muito boas capacidades de execução e, para mim, o grande foco do meu trabalho é fazer com que eles entendam de modo a que possam tomar as decisões por eles. E quando eu tenho que guiar um jogador e recomendar-lhe demasiadas vezes a decisão, não quer dizer que não haja jogadores que funcionem melhor dessa maneira, mas vamos bater depois na questão anterior, que é quanto melhor ele entender, quanto mais inteligente for, quanto maior capacidade de percepção tiver daquilo que se passa no jogo, mais fácil depois se torna de reproduzir e de ter as melhores decisões. E portanto, eu acho que depois há outra parte muito importante, que é a parte do erro. Nós temos que errar. Porque é muito humano nós, nos momentos em que acertamos, perdermos um pouco do espírito crítico e cairmos no erro de que está tudo bem só porque acertamos. E no meu entender, em nada na nossa vida, muito menos no desporto, vai estar tudo bem quando nós ganhamos ou quando acertamos decisões ou execuções, como também não vai estar tudo mal nos momentos em que as falhamos. E, portanto, eu acho que o erro é algo que é tremendamente importante no processo de crescimento, naquilo que é a evolução do jogador e da equipa, porque um erro é uma oportunidade e depois depende da inteligência de cada um o que fazer com esse erro, porque muitas vezes nós erramos e o primeiro comportamento é arranjar a desculpa, é dizer que a causa desse erro foi externa, mas se nós tivermos a inteligência de perceber que esse erro aconteceu 90% das vezes por responsabilidade própria, 95%, para não dizer 99%, e que há algo sempre que nós podíamos ter feito de forma diferente, eu acredito que na vez seguinte em que tivermos o mesmo problema, nós vamos estar mais preparados resolver de maneira para lidar diferente com ele, porque já levamos a aprendizagem de trás. Mister, eu ia lhe perguntar, não pergunto porque eu tenho a certeza, vê os jogos do Moreirense no final? Sim, chega a casa e claro, vai ver. É algo que eu faço normalmente no próprio dia. Gosta do que vê? Gosto e é algo que muitas vezes me perguntam... Desculpa só, é mais crítico ou mais apoiante daquilo que vê? Não, isso eu vou ser sempre crítico. Os olhos têm que ser sempre críticos porque nós temos sempre a oportunidade de ser melhores. E eu acho que essa ambição não nos podem tirar porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos trajetórias ascendentes, tanto do ponto de vista coletivo como do ponto de vista individual, e portanto isso para mim é crítico. Portanto, eu tenho que olhar sempre com um espírito crítico. Agora, óbvio que também é importante reforçar positivamente quando as coisas são bem feitas, mas isso para mim muitas vezes perguntam-me o que é que gosta mais de ser treinador, e aquilo que me dá mesmo mais prazer é olhar para uma equipa treinada por mim e ver um conjunto de homens a reproduzir aquilo que a minha cabeça idealizou. E, portanto, acaba por ser um sentimento muito reconfortante e, ao dia de hoje, eu vejo cada vez mais essa identidade, digamos assim, na equipa do Moreirense e lá está. Digo isto, em primeiro lugar, com um agradecimento muito grande aos atletas por acreditarem naquilo que é a nossa ideia, naquilo que é a nossa mensagem, e depois, obviamente, que ficamos contentes por ela ser recebida dessa forma e por olharmos para a nossa equipa a jogar e vermos claramente padrões que nos caracterizam, que não são os mesmos desde o início da nossa carreira, muitos deles são semelhantes, mas também com as devidas evoluções, com os devidos erros e consequentes aprendizagens. Hoje em dia olha-se para o futebol muito como eu não vou errar, porque se arriscar demasiado eu vou dar campo ao adversário. Parece-me que o Moreirense é um bocado o contrário desta imagem. Qual é a sua opinião? Acho que é algo que me define. Uma das características para mim mais importantes no desporto, e
a par da questão da inteligência no atleta, uma das coisas que eu valorizo muito é a personalidade. É nós não termos medo e termos coragem para ir à procura. E uma das grandes análises que eu faço ao futebol português é que, em primeiro lugar, para as equipas vem o não errar e, em segundo lugar, vem o havemos de conseguir fazer golo. Portanto, importante é não sofrer. Óbvio que quem me conhece e quem trabalha comigo sabe das coisas que eu menos gosto é de sofrer golos, até porque eu acredito que uma boa equipa ofensivamente tem muita capacidade para ganhar jogos, mas uma grande equipa defensivamente vai estar mais perto de fazer grandes classificações. E aquilo que conta no futebol são mais as classificações do que os jogos. E, portanto, isso vai ser sempre foco para nós. Agora, nós não gostamos é de ficar à espera que as coisas nos caiam em cima do colo, gostamos de ir à procura delas. E para mim, o futebol é um jogo de ataque, é um jogo onde nós temos que ir à procura e é isso que eu procuro incutir na equipe. Baliza nos olhos. Nos jogadores. Olhos na baliza, sempre. Visto aquilo que fez até agora, eu sei que preferia ter vencido todos os jogos, mas aquilo que fez até agora neste campeonato deixa-o de algum modo satisfeito? Tenho que deixar porque este campeonato é um campeonato muito competitivo. Eu arrisco-me a dizer que há 5 equipas acima das outras todas, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista financeiro, tudo. E são questões que eu não gosto de tocar, porque depois acho que lá dentro os números não jogam, o que jogam são os jogadores e nós temos, independentemente do nosso adversário, temos as nossas hipóteses e vamos sempre lutar por elas. A verdade é que do sexto para baixo eu acho que as equipas são tão iguais que não pode haver uma equipa que diga que está a lutar por algo que não seja a manutenção. E, portanto, tendo por base este princípio, eu acho que nós temos que estar muito satisfeitos por, ao dia de hoje, já temos os pontos que temos. Outra coisa que tem que nos deixar também muito satisfeitos é nós sentirmos que desde o momento em que entramos, desde o momento em que começámos a jogar, olhamos para aquilo que é o nosso processo, para aquilo que é a forma como a equipa joga e vemos evolução. Tanto do ponto de vista coletivo como do ponto de vista individual, onde vemos jogadores que hoje conseguem ter melhores performances do que no início da época. E, portanto, a partir desse momento nós acreditamos que este é o caminho certo. E depois também pelo facto do Moreirense, apesar de ser um projeto tremendamente bem cimentado, não deixa de estar a passar por uma transformação, com a mudança da aquisição do clube, neste caso, e com a integração no Black Knight Group, que é sempre uma mudança, que muitas vezes novas pessoas, novas ideias, novas relações, novas interações, automaticamente é preciso tempo. E eu costumo dizer que, idealmente, este projeto, esta época seria a época, ou uma ou duas épocas, para darmos 1 ou 2 passos atrás, para depois podermos dar 5 ou 6 à frente. A verdade é que é fácil cair no erro que nós não demos passos atrás, ou estamos a dar passos em frente, porque a época até está a correr bem. Mas eu acho que todos nós, aqui, desde o topo da hierarquia até baixo, estamos muito conscientes daquilo que estamos a fazer, olhamos para este projeto como um projeto a médio prazo, não como algo para o imediato. Vamos sempre lutar para ganhar todos os jogos, todos os dias ser melhores, é isso que nos caracteriza, é essa a ambição que todos temos, mas depois no final de cada dia, quando fazemos as nossas avaliações, sabemos que temos algo a construir de modo a poder, se calhar, daqui a alguns anos, ter uma consistência de projeto e de clube que nos permita, se calhar, sermos candidatos a algo mais de uma forma consistente. Porque, lá está, para a realidade de hoje, pode haver uma época em que até se está a lutar por uma Europa, para na época a seguir estar claramente a lutar por uma manutenção. E não é isso que se quer. O que se quer é consistência, não é? Que é algo que levou muitos anos para os tais 5 clubes conseguirem conquistar, porque efetivamente quando falamos dos chamados 3 grandes, 4, 5, com o Vitória e com o Braga, falar na manutenção para esses clubes é completamente irrealista, mas isso levou também tempo a construir e, portanto, clubes
e projetos estruturados, como eu acredito que é o nosso, podem almejar essa ambição de fazer campeonatos onde a manutenção já não é tema, mas é algo que eu acho que possa vir a ser o nosso objetivo no médio prazo, mas que ao dia de hoje sabemos onde é que estamos e o que é a nossa realidade, e a nossa realidade é tentar fazer os 35 pontos o mais rapidamente possível. Vivemos num país pequenino, de Cascais a Moreira de Cónegos, são 350 km, sente-se o futebol em todo o país, mas sentiu alguma diferença como se via o futebol aqui em cima? Um pouco. No futebol e na população em geral, sinto que há um pouco uma proximidade maior. Eventualmente no Sul as pessoas talvez sejam um bocadinho mais desligadas dos outros, não no mau sentido, mas mais viradas para si mesmas, para os seus problemas, para os seus dia-a-dia. E aqui, ainda que toda a gente também tenha esse perfil, sinto que há uma abertura um pouco maior e uma proximidade um pouco maior. Se calhar aqui é muito comum, com qualquer pessoa que nos cruzemos a qualquer hora do dia, haver um bom dia ou uma boa tarde. Se calhar no Sul não vemos tanto esse perfil. Mas lá está, são questões culturais que acabam por ser normais e próprias. Um ano diferente dos anos anteriores, temos este ano, eu diria que o Campeonato dos Três Grandes e depois o Campeonato do Minho, em que aparece claramente um Famalicão forte, aparece claramente um Moreirense em bom nível, aparece um Gil Vicente também surpreendente a confirmar um Vitória e um Braga. Como é que está a olhar para este Campeonato do Minho? Acaba por ser interessante e reforça muito também daquilo que eu disse, não é? Olhando para esse exemplo das equipas do Minho e para o tipo de projetos que têm, talvez se calhar o Gil e o Moreirense apareçam aqui um bocadinho mais como outsiders, digamos assim, mas a verdade é que para nós é uma honra estar a ombrear com essas equipas nesta fase do campeonato, principalmente porque eu considero que o Famalicão já está cada vez mais próximo de ser esse tal projeto, esse tal clube que eu falei anteriormente, e eu considero também que tanto o Gil como o Moreirense são dois projetos bem pensados e de onde se está a ver que há competência, há mais competência do que aquela que se vê apenas e só dentro das quatro linhas. E, portanto, acima de tudo, é interessante para a região do Minho e lá está, olhamos para isso com ambição, como sempre. Vamos lá ao jogo do domingo, 6 horas da tarde. Como é que está o Vasco a olhar para esse jogo? Exatamente como olho para qualquer um dos outros jogos. É perfeitamente normal quando nós jogamos contra os grandes, haja aqui um mediatismo à volta do jogo, mas nós também, quando ambicionamos chegar a estes patamares, temos que normalizar todo este tipo de situações. E colocando aqui, lá está, os grandes mais ou menos ao mesmo nível, a parte que me deixa satisfeito é que tivemos a oportunidade de crescer e de aprender jogando com os outros grandes primeiro, para agora, quando apanharmos este grande, o Benfica, estarmos já garantidamente mais preparados do que estávamos no início da época, porque depois nas equipas também acontece muito isto, que é a experiência, a forma como experimentamos determinados tipos de jogos, neste caso, que depois nos vai permitir ter substância para analisar de uma forma crítica e para poder crescer sobre elas. E, portanto, temos muita expectativa de poder dar uma melhor resposta do ponto de vista exibicional, maioritariamente, porque é nisso que nós acreditamos que depois vai aumentar a probabilidade do resultado ser positivo. Se fizermos as coisas bem feitas naquilo que é o jogo, estamos mais próximos de que o resultado seja positivo, que esse, no fundo, é o grande objetivo. E, portanto, olhamos com expectativa e confiantes de que podemos mostrar a nossa melhor versão e poder ganhar o jogo. Pensa no jogo de cada vez ou o golo nos minutos de desconto ou de compensação no Estoril, que faz o 3-3, ajudou para a abordagem desta semana no jogo contra o Benfica? Não. Cada jogo é um jogo, porque ainda que o nosso processo seja um processo contínuo,
Cada jogo tem a sua especificidade. A forma como nós atacamos e como nós defendemos está diretamente relacionada com o adversário que nós temos pela frente. E nesse sentido, sendo os adversários diferentes, os jogos nunca são iguais. Depois também podemos falar aqui das características diferentes de algumas competições, que trazem jogos a eliminar, outras que trazem jogos a duas mãos, mas neste caso, campeonato, cada jogo tem a sua história e os jogos são preparados da mesma forma, mas cada jogo tem a sua especificidade e, portanto, até ao primeiro treino desta semana, o foco esteve sempre no jogo do Estoril, porque o primeiro treino de cada semana é o dia em que nós vamos fazer esse crescimento e essa aprendizagem em relação àquilo que passou, e o segundo dia é o dia em que nós começamos a preparar aquilo que vem na semana seguinte e, portanto, já arrumámos a questão Estoril, acredito eu, com as devidas aprendizagens, e agora já estamos completamente focados naquilo que é o jogo de domingo, como fazemos todas as semanas. Mas não pode fugir nunca do que é o mediatismo de um jogo contra o Benfica, uma equipa que joga na Liga dos Campeões, que vai ter um jogo a meio da semana. Isso pode, de algum modo, condicionar a equipa adversária? Pode, sem poder, porque as equipas grandes são grandes exatamente por isso, que é pela capacidade que têm, não só dentro do próprio plantel, como também dentro das equipas que estão imediatamente abaixo, poderem trocar jogadores e o nível ser praticamente o mesmo. Claro que depois podemos falar de rotinas de jogo, que se calhar há jogadores que não estão tão rotinados ou não, mas em termos daquilo que é o nível dos atletas, o nível dos atletas dessas equipas é brutal e nesse sentido eu acho que vão seguramente apresentar um 11 de nível altíssimo, independentemente de terem ou não jogo a meio da semana, onde eu penso que pode sempre impactar um pouco, porque na ótica do treinador acredito que isso tenha impacto, é no menor tempo de preparação para o jogo. No entanto, lá está, é algo que é tão recorrente nesses clubes, é tão recorrente nesses atletas, é tão recorrente nestas equipas técnicas, que eu penso que eles já estão mais do que habituados e isso já não é seguramente encarado como um problema, mas como uma realidade, porque se também têm pouco tempo para trabalhar é porque têm o privilégio de jogar as maiores competições europeias e portanto, é algo que eu olho como uma consequência natural. Mas problemas que têm que ser analisados do outro lado e onde eu não me meto, porque já tenho muitos para gerir com a nossa equipe. Vasco, treinador de futebol, é uma paixão? Sim, sem dúvida. É uma profissão? É uma paixão, sendo também uma profissão, porque nós somos, acima de tudo, seres humanos, temos um propósito para estar aqui e eu, ainda que tudo se complemente nas nossas vidas, acho que há um momento em que é importante que a profissão não interfira em demasia naquilo que é o nosso lado pessoal, assim como o oposto. E, portanto, é sempre um pouco dos dois, ainda que seja preciso também uma paixão muito grande para, não só da nossa parte, como também de quem nos rodeia, porque inevitavelmente para uma profissão de alguém que está, tanto jogador como treinador, como físios, pessoas ligadas a este desporto, por muito que pareça um pouco uma profissão de sonho, é uma profissão que traz depois no lado escondido algo que é difícil de lidar, como o facto de nós olharmos para os nossos calendários festivos, por exemplo, e sabemos que se calhar não vamos poder estar com a família, atletas que moram fora do país e que têm que passar natais longe, nascimentos de filhos, crescimentos de filhos, portanto há muita coisa que nós também abdicamos. Agora, sem dúvida que tem que ser uma paixão muito grande para conseguirmos também depois dar a continuidade que demos ao longo deste tempo de modo a conseguir chegar a este patamar. Acho que sem paixão não teria sido possível. Todos os jogadores do Moreirense conheciam o Vasco quando aqui chegou, quando foi apresentado. Mas não acha curioso que a maior parte deles, quando viu entrar no balneário, tivesse pensado, será o treinador ou será mais um jogador que veio para o plantel?
Não. Acho que hoje em dia cada vez é menos um tema. Idade de jovens treinadores. Sim, cada vez é menos um tema, porque lá está, isto depois tudo tem que ser encarado como... Nós estamos muito formatados para ver aquilo que chamamos a normalidade, digamos assim. E quando aparece algo mais anormal, começa a ser tema. Mas eu acho que já tem deixado cada vez mais de ser tema, até olhando para muitos casos de sucesso nas maiores equipas do mundo. E depois tem a ver a forma como eu analiso a questão. Acho que durante muito tempo se olhou para a questão do ponto de vista que há algo hierárquico, que o treinador aparece hierarquicamente acima dos atletas. Não é assim que eu vejo a questão. Eu acho que nós, em termos hierárquicos, estamos todos no mesmo patamar. As funções são diferentes. O treinador tem umas missões, tem umas responsabilidades, os jogadores têm outras. Mas o patamar é o mesmo, porque nós precisamos muito uns dos outros para que as coisas deem certo. E é assim que eu vejo. E em relação à questão da idade, lá está, a idade não é tão importante, acaba por ser a competência que depois faz a diferença. A idade aparece associada normalmente a algo que aí sim eu considero que é importante, que é a experiência. Teoricamente, quanto mais anos nós vivemos, mais oportunidades temos de experimentar coisas diferentes, não é? Já aconteceram mais normal coisas. Que eu em 50 anos de vida tenha experimentado mais coisas do que em 30. Agora, a verdade é que do ponto de vista daquilo que é o dia-a-dia e a realidade do treinador, sendo eu treinador desde os 17 anos, considero que também já são quase 20 anos a experimentar coisas relacionadas com aquilo que é o dia-a-dia e o trabalho do treinador. Portanto, apesar dos 36 anos, considero que já cheguei muito experiente a este patamar. E isso sim é algo que pesa, a questão da experiência. A questão da idade é um número. Olhando para aquilo que foi o seu trajeto até aqui, acha que os títulos que conquistou lhe deram esta possibilidade de chegar à Primeira Liga, sabendo que a concorrência é tão forte? Acredito que os resultados falem muito alto, mas também começo a acreditar e a verificar que se olha muito para outras coisas. E hoje em dia já identifico cada vez mais projetos onde são valorizadas questões como a qualidade do processo, do dia-a-dia, a quantidade de jogadores que crescem e que saem valorizados por trabalhar com um determinado treinador. Agora, óbvio que vamos organizar as coisas desta forma. 50% vai ser sempre resultados, porque uma equipa que não ganha de uma forma consistente não consegue estar nos lugares cimeiros para ter maior visibilidade, não consegue ter índices de confiança e de felicidade para depois poder transportar isso para o jogo e, portanto, o resultado vai ser sempre fundamental. Mas a verdade é que, na minha forma de ver as coisas, o resultado é aquilo que nós menos controlamos enquanto treinadores. Aquilo que eu controlo é o processo, aquilo que eu controlo é a forma como a equipa joga, aquilo que eu controlo é o desenvolvimento dos atletas no dia-a-dia, a aquisição das suas competências, a forma como eles se preparam para aquilo que é o jogo. Porque depois aquilo que é o jogo vai ter um resultado, mas no resultado eu só mando naquilo que é a minha equipa. Para além disso, o que é que vai impactar mais o resultado? O adversário pode impactar o resultado, o árbitro pode impactar o resultado, as condições climatéricas podem impactar o resultado, o público pode impactar o resultado, ou seja, há muitas coisas que podem ter impacto no resultado que eu faço aquilo que eu fizer eu não vou conseguir controlar. E, portanto, eu tenho que me agarrar àquilo que é a minha área de intervenção, acreditando que, sendo muito competente aí, e quanto mais competência nós tivermos aí, mais próximos vamos estar de que o resultado seja positivo. E, portanto, óbvio que na questão dos resultados eu identifico uma enorme importância para a ascensão da nossa carreira enquanto equipa técnica, mas também quero acreditar, até porque temos dados também que nos permitem chegar a essas conclusões, que a forma como nós
sempre conseguimos em cada um dos projetos valorizar jovens, tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista financeiro. Isso aconteceu no Estoril, aconteceu na União de Leiria, o próprio Alverca, tivemos jogadores a sair para fora. É algo que hoje em dia cada vez mais é importante para a realidade daquilo que são os projetos em Portugal, porque o Portugal é um país de projetos vendedores, onde exportamos muito daquilo que é o atleta, e portanto encontro aqui inúmeras situações que até agora têm sido positivas, que tenho a certeza absoluta que nos valorizaram. Vasco, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O que é que virá a seguir? A seguir é o jogo com o Benfica, ainda é o treino da manhã, o resto da semana de trabalho, e depois podermos dar a melhor resposta possível no jogo. E foi sempre assim que eu olhei para estes últimos anos, que podem ser considerados uma ascensão rápida, mas que ao mesmo tempo eu considero que foi uma ascensão boa. Boa no sentido da tal satisfação que eu já falei, por ter tido a oportunidade de passar por todos os patamares, onde em cada um deles eu tive a oportunidade de crescer muito e de aprender muito, e olhando para a questão da carreira em si e identificar os tais passos sustentados. E portanto, nunca pensei muito naquilo que viria a seguir. Se me perguntar quais são os meus sonhos, é fácil dar uma resposta. Gostava de jogar Champions League, mas eu acho que isso é algo tão incontrolável que não é algo que eu perca sequer tempo a pensar. A minha felicidade e o meu grande objetivo é criar condições para encarar o dia-a-dia da forma o mais positiva e séria e ambiciosa possível, para poder continuar a dar passos em frente na minha carreira. E neste momento, aquilo que eu sei que é mais importante é conseguir contribuir o mais possível para o sucesso do Moreirense, para o sucesso dos atletas do Moreirense, para que as pessoas que depositaram a confiança delas em mim se revejam naquilo que é o meu trabalho, e seguir nesta evolução. O nosso tempo chegou ao fim, mas ainda tenho tempo suficiente para dizer muito, mas muito obrigado por esta conversa que tivemos sobre futebol. Muito sucesso na sua carreira, e um dia destes cá estaremos para falar de novas histórias. Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, na antevisão do jogo com o Benfica, com uma história da sua carreira, com o patrocínio da Mustang, a pizzaria e o restaurante em Fermentões Guimarães.